a saúde, ela tem como base a educação. O Uhum, com tijolo, o certeza. tijolo mais forte da saúde é a educação. Nós médicos devemos ser educadores. O nosso Uhum. paciente tem que entender da Entre melhor nós e o maneira. paciente, né? O paciente tem que entender da melhor forma possível o que ele tem, até para que ele tome as decisões. A gente fala muito de decisão compartilhada, né? Uhum. Você tá ali para ajudá-lo a tomar a melhor decisão, mas a gente tem que lembrar que a vida é dele. Uhum. Ele tem Então, autonomia para fazer o que exatamente. ele bem entende, né? Então, se a gente está falando de um paciente com um nível sociocultural menor, por exemplo, a gente tem que adequar a nossa linguagem a falar Uhum. com esse paciente. Se é um paciente idoso, que é o meu, foi basicamente todos os pacientes que eu atendi, é diferente o trato desse paciente. Ele toma uma lista de 30 medicamentos, Uhum. né? Vi outro dia uma reportagem de um médico que atendia pacientes que não sabiam ler. Uhum. Aquele Acho que muita gente desafio, né? viu. De. Ele fazia todos os desenhinhos, né? Então a educação sim começou aí. Acho que a educação começou ainda antes. Na minha formação acadêmica, a PUC, assim como tantas outras universidades, tem como base a humanização e tratar esse paciente da melhor maneira possível. Uhum. Sou filha de uma educadora, Ah, é? Que legal. então não E teve. aí, você já escolheu a sua especialidade médica? Bora fazer essa escolha com segurança. Por isso que eu quero te apresentar o curso Carreira Médica Tijolo por Tijolo. Um método prático para você construir um plano de carreira e já começar a dar os seus primeiros passos profissionais nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Se você já acompanha Tijolos Med, você sabe que a medicina está mudando muito rápido e a gente precisa estar pronto para enfrentar esses novos desafios. O link está na descrição aqui embaixo. Clique e comece agora a construir a carreira dos seus sonhos. Não teve Já jeito, tinha a não ver, teve né? jeito, a Então, mas educação é isso que eu perpassou, falo, né? quando a gente vem conversar às vezes sobre trajetória profissional, né? E seja o que acontece comigo, ou seja o que acontece com os nossos entrevistados, a gente sempre enxerga isso, né? Que às vezes, olhando pra frente, a gente não tá vendo pra onde a vida tá nos levando. Mas quando você olha pra trás, você fala, pô, mas parece ser tão óbvio E fez todo que eu, sentido, que eu vim né? parar aqui, conectando, né? Os pontos, a família e Tanto que tudo voltei mais. para a PUC para dar aula. Foi nesse incentivo também? Não, imagino da. Porque hoje você é professora lá na PUC do quê? De inovação, empreendedorismo, algo Não, de assim? clínica médica. De clínica médica. Quando eu falei, isso aqui ficou claro pra mim, eu batei a charada, né? Ela tá trabalhando, né? Bem empreendedora hoje, já teve muito cargo de gestão, acho que ela foi pra lá fazer isso. Não, Que legal. clínica Mas aí você médica. vai lá pra Sorocaba dar aula. Sim. É, é meio que voltar para casa. Eu acho que todos os médicos já formados, né? Ou aqueles que estão se formando já começa a dar aquela saudadezinha. Uhum. É bom voltar para casa. Oi. Faz todo sentido, né? Hoje eu sou colega de professores que foram meus professores naquela época. Tá no mesmo É grupo, muito né? legal. É muito legal. Não, e É, eu acho que isso é legal também, né, como empreendedor e tudo mais, pra você tá, não que você não esteja, mas é mais fácil de você estar próximo do médico jovem, né, que eu acho que é o nosso foco aqui, conversar sobre carreira e tudo mais, e não sei se você tem alguma percepção interessante de que você tem É muito resgatado legal, desse... Pedro. É muito legal estar junto do médico jovem, porque eu hoje dou aula para o quarto ano. Eu falo para eles, vocês já são médicos, vocês não sabem disso ainda, mas assim, quarto ano, quando você vê, já Já, foi, é, você já é interno, enfim, já acabou, né? E existem todas as angústias, e agora? E depois? E aí eu volto para aquele sim. Se você estiver bem preparado, e bem preparado não é no sentido, acho que não é no sentido só teórico, né? uhum. Você tem que ser um grande ser humano para tratar de outros, né? A gente fica muito bitolado de alguma forma e claro, faz parte, eu tenho que passar na prova de residência, tem que passar na prova do Você sexto sente que ano, eles têm essa preocupação forte lá já no quarto ano, da alguns, residência, se acha todo passando na mundo, não tem prova, jeito, não tem jeito, muitos já sabem o que querem, outros estão mas estamos desesperados perdidos. porque não sabem. Eu falei, gente, quarto ano, eu falei que vocês já são quase médicos, mas ainda tem 2 anos pela frente. O mais importante no quarto ano, na minha opinião, é que você saiba o que você não quer. Uhum. Você sabe o que você não quer? Já é Sim. um bom Então, começo. ótimo. Então, todo o resto a gente vai. Experimentar muito na Vai internet, né? experimentar, vai para o hospital, enfim, vai gostar até o último segundo, depois muda de ideia, né? Acontece com frequência. Ou começou e trocou depois, Tem né? muitos que querem empreender direto. E Uhum. muitos perguntam para mim: e aí, Gi, eu vou direto? Ou vale a E o que você pena? responde? Então, eu não sei se eu respondo certo, tá? E eu, Não, e tudo eu, bem, e pode ter eu- algum viés. não, não, não. E eu falo pra eles, a resposta que eu vou te dar é a que
Eu dou para quem eu gosto muito, mas pode ser que eu esteja errada. Eu acho que faz muita diferença você ser líder depois que você sentou na cadeira do médico, Uhum. para as coisas mais básicas possíveis. Então, Pedro, você vai ter que responder 50 formulários, para atender um paciente em 7 minutos, tudo bem? Você nunca sentou lá, como é que você vai saber? Como que você pode falar isso para o Para o médico? cara. Você precisa Não passar pelo pode. processo, né? É necessário? Eu vejo muita gente ir direto, Não, empreender. é Então, é possível, é super possível. possível. Mas você está falando com uma apaixonada por medicina, Uhum. então. Mas sabe o que eu costumo responder, né? Sei que você não me perguntou, mas eu aproveito para compartilhar com a galera que está em casa escutando. Na Tijolos, a gente defende uma ideia bem clara de que o médico, né, no mundo inteiro, mas no Brasil acho que isso é mais intenso, que ele é um malabarista. Então ele tem o prato da assistência, ele tem o prato do ensino e da pesquisa e ele tem o prato do empreendedorismo e da gestão. O prato da assistência é aquele que muito provavelmente motivou você a entrar na faculdade, né? O teu CRM, relação com o paciente e tudo mais, né? O prato do ensino da pesquisa é ser preceptor, professor, mestrado, doutorado, ser aquele médico que tem várias publicações em revistas de alto impacto, tal, que é muito legal. Mas muitas vezes, para você ser um pesquisador, você precisa ter alguma. Quero ser médico pesquisador. No Brasil, isso não é muito comum, que nem nos Estados Unidos, né? Aqui também você quer ser médico pesquisador, mas muito provavelmente você vai fazer uma residência, cardiologia, aí depois você vai ficar num serviço, você vai ter a sua parte assistencial, você vai ter teu ambulatório lá, que é o teu xodó, que você vai se tornar um grande pesquisador de um nicho, dentro de uma instituição fera, entendeu? Mas você nunca vai se tornar um pesquisador de cara. Ou se isso acontecer, é o menos frequente, é o que foge do habitual. Então, se teu sonho é ser um pesquisador, é ser um professor, ter uma carreira assistencial é algo natural. Uhum. E o cargo de gestão e empreendedorismo, que na tua visão aqui, que é na tua trajetória, isso ficou claro. Muitas vezes o cara que vai para um cargo de gestão, ele estava na atividade assistencial e começou a se destacar de alguma forma, ou porque tinha, enfim, algum relacionamento melhor com números, ou alguma facilidade de se comunicar com pessoas, já tinha uma natureza de ocupar cargos de liderança, mesmo sem, já era líder antes de Nem ser, né, sabia aquela disso, né? coisa. Então, você vai estar trabalhando, né? Então, muitas vezes você quer virar, né? Eu conheço médicos, às vezes, que viraram algum tipo de coordenador, de gestor de algum serviço, e mesmo talvez não tendo uma especialidade, clínica médica, cirurgia, oncologia e por aí vai, mas ele ficou trabalhando um tempo na assistência até que bateu a oportunidade e ele foi crescendo lá dentro mesmo sem ter uma especialização formal, mas ele ficou lá trabalhando como generalista. Então, é meio inevitável. E aí é um pouco disso também, e é o que eu acho, né? E foi por isso que eu fiz clínica médica, que eu acho que a gente quer aquilo. Quando você sai da faculdade, você é médico, antes de tudo, né? E uma vez um grande mentor meu sempre me compartilhou isso também, que falou, Pedrão, mesmo se você for ser empreendedor, tal, você continua sendo um médico empreendedor. Você não é só um empreendedor. Então, algumas características você vai carregar. Então, saber alguma coisa mínima de assistência, que é natural, você está por dentro das novidades, a vacinação e tal. Os seus colegas vão te perguntar na rua, sabe? Você vai estar conversando com alguém, um amigo que não é médico, num papo de bar. Ele vai te perguntar uma coisa mais aleatória que faz parte, como médico, algumas coisas básicas. Você não precisa saber o guideline mais atualizado, mas você precisa ter um conhecimento mínimo, entendeu? Então, ter uma formação clara em algumas áreas, eu sempre acho que vale a pena, nem que seja algo curto. No meu caso, por exemplo, eu só fiz 2 anos de clínica médica, não precisei fazer tanta Só coisa. fiz é muita coisa, né? É, Ficaram 6 ainda da- para trás, é muita coisa. Eu acho que a gente tem o privilégio, Pedro, de ter uma profissão que nos permite fazer muitas coisas, tá? No meu caso, eu nunca esqueci de ser médica. A minha transição da assistência para a gestão, ela foi sofrida. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu amo o que eu faço hoje, tá? Ela foi sofrida, mas muito clara na minha cabeça. E muito clara uma frase que eu escutei desse mesmo líder que a gente está falando, que é: Gi, pensa que você vai deixar de fazer medicina no varejo para fazer no atacado. Uhum. Que você vai deixar de atender um paciente por vez, vai atender um monte por vez. E eu confesso para você que todos os dias quando eu acordo eu penso nisso. Se eu estou fazendo de fato medicina no atacado, que se eu não estiver fazendo não valeu a pena para mim. Mas Uhum. isso é o que eu quero, Uhum. né? Com certeza. O que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast Se os Tijolos Falassem, mas a conversa não para por aqui. Então corre no link que está na descrição para você conferir o episódio completo.